Esse vídeo é referente à atividade 4 de redação, que foi um TD de revisão. Na verdade, esse TD eu passei tanto para o segundos anos, como também para os terceiros. Então, essa atividade está postada nas turmas de segundo e de terceiro, mas é o mesmo TD. Então, resolver questões acerca das características do artigo de opinião e do texto dissertativo argumentativo em geral. Então, vou abrir aqui o arquivo. Começa com o texto, que é um artigo de opinião, né? Então, a primeira questão. O texto de Cláudio Lamachia foi publicado em um caderno destinado a texto de opinião do jornal Folha de São Paulo, Tendências e Debates. Item A. Uma estratégia utilizada para conquistar a atenção do leitor é estabelecer um diálogo com ele para conquistar sua atenção e aproximá-lo do texto. Cite um exemplo do texto em que o autor se refere diretamente ao leitor. Então, você vai procurar no texto uma parte, um trecho em que o autor se refere diretamente a quem está lendo. Você vai escrever essa parte aí na resposta do item A. Item B. A quem esse texto se destina, ou seja, quem é seu público-alvo. Então, que é de marcar aos brasileiros em geral, aos candidatos a cargos públicos, aos jovens ou aos políticos. Então, aí é de marcar para quem esse texto aqui que eu coloquei no TD que vocês leram é destinado, para quem dessas 4 alternativas, né? Em relação à linguagem do texto, escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A veiculação em um jornal requer que o texto seja subjetivo. Texto subjetivo é aquele que destaca a opinião mais pessoal de quem está escrevendo. O objetivo, ele destaca informações mais precisas, bem mais objetivas e diretas. Então, aqui é verdadeiro ou falso? O registro formal foi utilizado por se tratar de um texto argumentativo publicado em um meio de comunicação de massa. Registro formal, o que quer dizer? Registro formal é que está escrito de acordo com a norma padrão da língua. Então, ele está escrito de forma formal. Por esse motivo aqui, que foi destacado, verdadeiro ou falso, você vai dizer. No texto predomina o uso da terceira pessoa, o que indica objetividade. Aqui tem um erro de digitação. E aí você vai dizer se é verdadeiro ou falso. O predomínio da terceira pessoa, do uso. A linguagem precisa ser clara, pois o texto é voltado a um público amplo. Verdadeiro ou falso? A linguagem ela precisa ser clara devido a esse motivo que foi exposto aí no item. Releia o 5º parágrafo do texto para responder às questões a seguir. Aí o 5º parágrafo está destacado aqui nesse quadro que eu coloquei. Qual é a tese defendida pelo autor nesse parágrafo aqui que está em destaque? Então, você vai tirar a tese desse parágrafo aqui. Seria a tese, qual a opinião dele que foi exposta nesse parágrafo? Então, você vai dizer, quais são os argumentos que ele utiliza para defender a opinião dele? Quais foram os argumentos que embasaram a opinião dele? Você vai ler no parágrafo aí que está em destaque também. Complete o parágrafo a seguir, identificando as principais características do artigo de opinião. Então, aqui é um texto que possui alguns espaços que vocês vão completar de acordo com essas palavras que foram postas nesse quadro aqui em cima. Então, o artigo de opinião é um texto que é um texto argumentação, convencer, jornalístico, ponto de vista coletivo. Até dá para perceber logo porque tem algumas palavras que nem combinam, né? É basicamente isso. Não é difícil essa atividade de revisão, por quê? Porque retoma características do texto dissertativo argumentativo e do artigo de opinião, que foi um gênero que a gente já tinha estudado em sala. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau.